Olá, estudantes! Nessa continuidade do nosso pensamento matemático em relação aos conjuntos, eu novamente posso fazer a mesma pergunta. O que são conjuntos? Lembrando que no vídeo anterior, tecnicamente, fizemos uma racionalização da aplicação de conjuntos dentro da sociedade, dentro de exemplos que fazem parte do nosso dia a dia, ou que, num certo momento, vão ser realidade para nós. Então, neste segundo vídeo, relacionado a esta sessão, eu faço a pergunta, o que são conjuntos? Como um conjunto pode ser expressado? É isso aí. Aqueles exemplos do vídeo anterior, eles são todos válidos. Mas como nós estamos numa aula de matemática, nós sempre precisamos contextualizar com uma realidade, mas não esquecer o sentido acadêmico, visto que vocês vão precisar desses saberes em outras disciplinas, inclusive na nossa, né? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, onde eu fotografei um raciocínio que eu fiz manualmente, tá? Eu pensei, eu posso escrever este raciocínio enquanto eu falo com vocês. Mas para não transformar tudo isso em vídeos muito extensos, eu fiz um esboço no papel e este eu vou compartilhar com vocês. Olha só. Então, no vídeo anterior, nós já falamos sobre o que são conjuntos. E agora eu pergunto, como um conjunto pode ser expressado? Eu sei que muitos jovens, muitos estudantes de todos os níveis, principalmente os do ensino médio, por já terem tido aulas sobre esse conhecimento, direta ou indiretamente, imaginam um conjunto como uma forma geométrica côncava, né? Ou seja, eu posso desenhar algo oval, né? Pode ser oval, pode ser uma forma imprecisa, parecida com uma nuvem, pode ser qualquer ligação de traços que esteja totalmente fechado. O conjunto, ele pode ser desenhado. Esse é o modelo por diagrama. Ou seja, tendo tendo gerado este balão, esta figura, e que esteja fechado, eu posso ajudar a definir um conjunto. O conjunto, geralmente não. O conjunto precisa ter um nome, tá? Aqui eu identifiquei com a letra A, que é o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Olha que interessante. Dentro do conjunto C não tem nada. Você já sabe como é o nome, né? O conjunto C é o conjunto vazio. O conjunto vazio, ele é vazio. Depende em relação a quê? Se eu for na loja para bebês, para comprar o conjunto para bebês, e não tem conjunto para bebês a ser vendido na loja para bebês, mas tem talheres, então posso dizer que o conjunto é vazio, porque aquilo que eu quis comprar dentro do lugar específico não tinha. Ou seja, o conjunto vazio é vazio dependendo em relação a quê? Se, por exemplo, eu colocar aqui dentro números irracionais e eu procurar números racionais, então o conjunto é vazio, porque aqui dentro só teria números irracionais e não os racionais que eu estou procurando.
Essa definição de conjunto vazio a gente vai ver com mais ênfase em outro momento. Mas observe aqui, o conjunto A, ele é definido por esse diagrama e o mesmo tem as letras X, Y, Z. Né? Ou seja, o conjunto A é composto por 3 elementos denominados X, Y, Z. É uma forma de expressar? Sim, por diagrama, tá? Este modelo aqui, tanto no conjunto A, B e no C, é um modelo por diagrama. Olha só, o conjunto B, ele pode ser descrito, né? Vocês observam que tem, desenhei um sol rapidamente, desenhei uma estrela, né? Desenhei a estrela de Davi bem rapidinho, desenhei uma espiral para determinar uma galáxia, né, a Via Láctea, que é muito conhecida, onde nós residimos, né? E olhando assim, o conjunto B é composto por elementos que fazem parte do universo, Sol, estrela, galáxia. E olha que interessante, o Sol também é uma estrela, né? Lembra da aula de geografia? O Sol é uma estrela. Como aqui eu tenho desenhado o Sol, o nosso sistema solar, com uma estrela e uma galáxia, eu posso dizer que o conjunto B é formado por elementos pertencentes ao nosso universo. Professor, é somente isso? Não. Eu posso dizer que o conjunto B é formado pelo Sol, o sistema solar, por estrela e por uma galáxia. Então, vocês observam que eu posso ler o mesmo conjunto de modos diferentes. Então, o conjunto A é formado por essas 3 letras, o conjunto B é formado por elementos do universo, e o conjunto C é formado pelo vazio. C, o conjunto C é formado pelas linhas de um caderno. Então, o conjunto C não é vazio, porque vocês enxergam as linhas do caderno. Mas, se eu estou relacionando a elementos do universo, a letras, a números, então o conjunto C é um conjunto vazio. Do mesmo modo, assim como eu apresentei para vocês a escrita do conjunto em formato de diagrama, existe o formato também por extensão ou por extenso, onde você nomeia o conjunto. Aqui, para não ser a mesma, para não ter a mesma letrinha, eu coloquei a letra D, E e F, ou seja, formei o conjunto D, o conjunto E e o conjunto F. Quando é com letras, sempre precisa ser maiúsculo, tá? Tem que ser maiúsculo. Não existe conjunto determinado com letras minúsculas. Então, eu escrevo uma letra maiúscula, que dá nome ao conjunto, igual, abre chaves e escreve por extensão todos os elementos que estão dentro do conjunto, ó, X, Y e Z. O conjunto E, eu escrevi por extensão todos os elementos que estão dentro do conjunto B. Ó, Sol, estrela, galáxia. Professor, o Sol e a estrela é a mesma coisa. Ok, só que aqui tem uma particularidade. O Sol está desenhado de um jeito e a estrela de outro. Então, dependendo do nome que eu for dar ao meu conjunto, eu posso escrever Sol, estrela e galáxia. Extensão. Eu tenho que escrever todos os elementos que estão dentro daquele conjunto. E o conjunto C, que é vazio, se eu for escrever ele por extensão, você coloca uma letra maiúscula igual a um conjunto de chaves sem nada dentro. É uma das formas que eu posso expressar o conjunto vazio. Também, eu posso fazer a pergunta, e na matemática, como expressamos os conjuntos? Lembro,
O professor disse que eu posso escrever por diagrama. Está lá na foto anterior. O professor disse que eu posso escrever por extensão. Posso também. Só que como nós estamos vivendo o século XXI, o desenvolvimento da informática em todos os segmentos possíveis, então foi criado um método matemático que permite escrever os conjuntos por compreensão. Porque se eu tenho, por exemplo, o conjunto dos números infinitos, conjunto numérico infinito, como que eu vou escrever ele dentro de um diagrama se isso é impossível? Como que eu vou escrever ele por extensão se isso é impossível? Por compreensão, eu consigo escrever qualquer conjunto. Olha só, o conjunto A, lembram dele? Tinha x, y e z. Então, você escreve lá, A maiúsculo igual, abre chaves. Do que o conjunto A é formado? Ele é formado por 3 consoantes. Professor, esse é o único modo de escrever isso? Não, eu posso criar outros métodos. Mas um método que qualquer pessoa que saiba o que são consoantes vai conseguir desenhar aquele diagrama que a gente viu antes. Qualquer pessoa que saiba o que são consoantes em qualquer parte do planeta vai conseguir escrever o conjunto A por extensão. Então, eu escrevi 3 consoantes. Esse sinal de divisão aqui significa, dentro de um conjunto matemático, tal que. Então, o conjunto A é igual a quem? A 3 consoantes, tal que elas são x, y, z. Lembra do conjunto B? Lá dentro tinha o Sol, uma estrela e uma galáxia. Então, se eu tiver que escrever por compreensão, existem diversos modos. Mas, uma forma que eu julguei que todos vocês compreenderiam nesta fase dos seus estudos, eu escrevi. O conjunto B é igual a quem? A x que pertence a elementos do universo. Tal que o x é igual a Sol, o x é igual a estrela, o x é igual a galáxia. Vocês viram como é bacana essa interpretação matemática dos conjuntos em diferentes modos? Então, voltando, basicamente, nesse momento dos nossos estudos, vamos estudar 3 métodos de escrever os conjuntos. Primeiro, por diagrama, segundo, por extensão, e terceiro, por compreensão. Viram como é fácil? É muito fácil garantir o sucesso quando você está disposto a aprender. Forte abraço, sucesso da operação, bons estudos!